Perfeito, né? Já estamos então de volta para nós darmos continuidade e este vídeo no qual nós estamos observando, ele é então a parte 3 do Sutran de número 30 da seção de número 1 dos Yoga Sutras de Patanjali, e nós estamos trazendo, né, entre algumas dissertações, a gente traz aí a visão do que o Taimni, né, nos passou. E é muito interessante mencionar que o Taimni, ele sempre coloca, né, ele sempre coloca como subtítulo da sua obra, né, ele fala comentários sobre os Yoga Sutras de Patanjali à luz do pensamento moderno. Acho que é muito interessante essa palavra, né, que o objetivo aqui é fazer uma tentativa, né, de estar atualizando os Yoga Sutras e trazer esta linguagem, né, para os dias de hoje, com os dados científicos que a ciência possui atualizados para o período que nós estamos vivenciando. Então, muitas coisas já foram comprovadas, né, muitas coisas passam a ser comprovadas, e muitas coisas ganham uma nova dimensão de orientação, uma dimensão mais ampla de explicação, em virtude das bases, né, das bases que nós temos, que são estas bases, né, que a ciência experimental humana consegue nos oferecer, tá? Deixa eu só falar para você que nós estamos então vendo o assunto, né, de número 30. Só para recapitular muito rápido aqui, né, gente? Nós estamos falando sobre os obstáculos que obstrui a nossa mente a estar no estado interno, né? Voltada-se para si, voltada para dentro, para o seu interior, né? Então esse estado que geram-se alguns obstáculos, né? Alguns obstáculos faz com que ela fique sempre voltada para o exterior, tá? Esse voltada para o exterior, nós temos que ver que ela está conectada, né? Uma mente que fica conectada com as imagens, com todo o resultado que ela coleta através dos seus 5 sentidos. Acho que é muito interessante que isso fique bem claro para você que está acompanhando, né? Você que você que está nos ouvindo, você que está acompanhando esse vídeo, tá? Esses são detalhes que tem que ficar muito claro para você. O mundo externo que nós falamos é isso. É você que está conectado às imagens, né, que estão no plano de tua mente, né? E essas imagens, elas retêm sua atenção ao exterior, fixado seja no materialismo, fixado seja no teu campo de sentimentos, com tuas vaidades, os teus medos, as tuas angústias, né? E também fixado no seu campo mental, tá? As coisas que você acredita, as predileções que você leva para você, as suas lições, o grau de moralidade, as suas memórias do plano de fundo de suas experiências, tudo isso, né, daria para somar, formando-se a base do teu eu, formando-se o teu ego, né, a sua carga egóica, tá? Acho que é bem interessante esse fato. E nós estávamos mencionando no Sutra, na parte 2, né, na parte 2 do Sutra de número 30, nós estamos fazendo a menção sobre a leitura, já na visão do Taimni, fazendo algumas colocações aonde julgamos ter de fazer algumas colocações, e nós falamos que as pessoas não têm uma falta de objetivo, né? Nós falamos que o nosso objetivo é trazer essa mente para dentro. Nós falamos de trabalhar com algo inesperado, né? E nós falamos também do fato de a mente estar acostumada a interessar-se pelos objetos do mundo exterior, que é um hábito que se torna tão forte, mas tão forte através de múltiplas experiências que tivemos, que para nós fazermos agora o caminho inverso, né, o caminho diferente, o caminho de retroceder a mente para o interior, né, dos seus periféricos para o centro, tudo isso gera-se
uma luta, né? Uma luta. E essa luta, ela vem nos dizer que é uma força centrífuga com uma força centrípeta para dentro, né? E que nós temos que ter muita força de vontade para sobressair-se a força que nos direciona, né? Que nos direciona a nossa mente para fora, né? Para fora. E daí nós estamos chegando à parte que nós íamos falar do mistério, né? Há um mistério no plano de fundo que traz uma luz muito grandiosa para nós compreendermos por que a tendência da mente é voltar-se para o exterior, tá? Esse voltar-se para o exterior, ele tem de ser colocado, e eu já venho narrando isso há alguns vídeos, entre aspas, né? Para nós compreendermos o que realmente significa uma mente que se volta para o exterior, tá? Nós vamos chegar nessa parte então aqui, né? Essa parte onde nós vamos falar um pouco mais sobre o mistério, tá? Sobre esse tal de mistério, tá bom? Esta é a parte que nós estamos chegando nesse exato momento dentro desse vídeo, tá? Só para poder falar para vocês, continuamos ainda com a nossa dificuldade técnica, tá? Eu estou só aguardando o recebimento, né, do meu ordenado para comprar o cartão, né? Comprar um novo chip de memória para que nós possamos colocar na máquina e trazer de novo as imagens, tá? O cartão, ele estragou, né? Ele estragou e nós temos sem condições de colocar as imagens, tá? Hoje nós vamos dar um arranque. Seria tão interessante se hoje nós tivéssemos as imagens, mas a gente vai tentar por palavras detalhar o máximo possível para que você possa compreender o que nós queremos dizer aqui nesta parte de hoje. Eu acredito que nós vamos já com esse vídeo, o vídeo da parte de número 30, parte 3, né? Isso, 30, parte 3, né? A terceira parte desse vídeo. Eu acredito que nós vamos falar sobre alguns obstáculos, né? Alguns obstáculos, e nós compreendemos nós já temos essa ciência que um exercício que potencializa resultados para superar os obstáculos é a mantralização, o mantra, né? Através da vibração. Nós vamos estar buscando entoar as vibrações para que possamos purificar os nossos corpos, né? A gente resume em 3, mas sabemos que são 7. A gente pode dizer para você que é o nosso corpo, né? A gente pode dizer para você que seria a nossa alma e o nosso espírito. Nós podemos detalhar ainda melhor, né? Podemos dizer para você que é o nosso corpo físico, a energia vital do nosso corpo físico, o nosso corpo astral, o nosso mental inferior, o nosso mental superior, o nosso corpo búdico e, para finalizar, o nosso corpo átmico, né? Podemos finalizar, então, bem detalhadamente, separar em 7 corpos para você poder compreender, tá bom? E eu acho que nós vamos fazer assim, nós vamos tentar nessa parte primeira desse vídeo, vamos falar sobre o mistério, né? Vamos falar especificamente sobre o mistério, e na parte 2 do vídeo nós vamos começar, acho que, mensurar alguns obstáculos. Eu acredito que nós vamos precisar da parte 4, né, para concluir muito bem esse trabalho do Sutra de número 30. Até porque o Time ele dá um introdutório com uma explicação muito coerente sobre o Sutra de número 30, para compreendermos os obstáculos e o mistério que há por trás dos obstáculos, antes de falar dos obstáculos. Então dá-nos uma sensação que são 2 assuntos distintos, né? 2 assuntos, um diferente do outro. Mas na verdade eles não são, né? Mas nós vamos dividir dessas 2 porções para que nós possamos captar melhor ainda a essência, tá bom? Vamos lá então, dando continuidade à leitura. Nós estamos no trecho que nós íamos falar sobre esse mistério. Aqui diz assim, ó: mas há um mistério subjacente a essa tendência natural da mente de manter-se voltada para o exterior e que projeta alguma luz sobre a natureza de Vikshepa, que vale a pena ser aqui mencionada de forma rápida. Se quisermos entender o mistério, vamos considerar primeiramente o reflexo de uma imagem de um espelho. Todos sabemos que se um objeto é colocado em frente a um espelho plano, uma imagem exata desse objeto é vista no espelho. Essa imagem
aparece como se estivesse do outro lado, dentro do espelho, na mesma distância do objeto que está colocado diante do espelho. A formação de tal imagem pode ser ilustrada pelo diagrama da figura 3. Aqui tem uma imagem que nós não vamos conseguir mostrar para vocês, uma imagem que mostra um espelho e sua projeção, né? Mostra um objeto com definição de um ponto A. Nós podemos colocar esse objeto como nós mesmos, né? Olhando no espelho, e o espelho do outro lado ele projeta, né? Ele projeta a imagem no espelho com profundidade, né? com tridimensionamento, e coloca, né, tão perfeito o reflexo que mostra até mesmo a distância de qual nós estamos no espelho. Ele cria aquela mesma distância de profundidade na imagem. Ele dá um reflexo exato, né, tão exato da imagem e do plano de fundo que está à sua frente, que nós poderíamos dizer que há uma continuidade, né? Que há uma continuidade, que ele está ali como se fosse um portal, né? Trazendo uma continuidade de uma imagem. Tanto que espelhos, eles são utilizados, né? Eles são utilizados em ambientes pequenos, para que possa dar aquela sensação que o ambiente é maior do que você está, maior do que você pensa, né? Eles botam espelhos nas laterais e isso aumenta o plano de fundo, né? Isso aumenta o tamanho do ambiente, né? E claro que o objetivo do espelho é nós refletirmos, né? Refletirmos a nossa imagem, nós provarmos uma roupa, nós vemos como nós estamos vestidos, nós trazermos, né, uma imagem de um outro ângulo, né? Dependendo do ângulo que nós observamos, né? Ela reflete, né, aquelas imagens, né? O que é interessante, nós vemos o seguinte, que nós temos que observar que para a formação dessa imagem que se forma no espelho, nós temos que saber de forma técnica, né, de caráter técnico, que todos os raios que saem desse objeto e atingindo o espelho é refletido novamente de tal maneira que se os raios refletidos fossem produzidos do lado posterior do espelho, eles se encontram, tá? Se encontram novamente num ponto aonde a imagem é vista, tá? Eu detalhei de outro meio, mas eu estou fazendo a leitura do que está querendo nos dizer aqui. As imagens são tão perfeitamente refletidas do espelho, né? Tão perfeitamente refletidas, que quem olha no espelho e olha o objeto, a sensação que realmente aquela imagem é uma imagem real, né? E mostra bem detalhadamente a mesma distância, né, aonde o objeto está. Aqui fala assim, ó, é devido ao fato de todos os raios refletidos parecerem vir do ponto A, que a imagem virtual do objeto é vista naquele ponto. É fácil verificar que a imagem virtual é pura ilusão produzida pelo reflexo peculiar dos raios de luz. Olha que interessante isso. Nós temos que ver, então, por que muitas vezes à noite as coisas entram num estado de penumbra, né, de umbra total? Porque nós não temos os raios solares, né, a luminosidade. Então a luz é um fator imprescindível para que nós possamos ter um bom funcionamento de uma imagem de um espelho. Tá? A luz, né? A luz, tá? Então tá aqui, ó. Vamos seguir aqui, ó. Mas o ponto importante a ser notado nesse fenômeno é que um objeto pode ser visto em um lugar aonde não existe absolutamente nada que corresponda a ele. O que significa isso? Apesar de nós olharmos a imagem refletida do espelho, nós vemos que realmente aquele espelho, né, aquele espelho está refletindo com perfeição, com exatidão a imagem de um objeto. Faz até mesmo nós estarmos diante dele, nos arrumando, ajeitando-nos, né? A gente usa até de forma instantânea um espelho, mas pouco de nós realmente paramos para refletir que essa imagem é uma imagem falsa, né? Pouco de nós para no dentro do nosso cotidiano de vida para refletir
que aquela imagem é uma imagem não real, é uma imagem fantasiosa. Daremos para se dizer que nesse exato momento a nossa mente estaria sendo ludibriada, né? Porque a imagem que está ali é falsa, apesar de carregar, né, todas as características de refletir, todos os raios, toda a luminosidade, os raios, as cores que ela está recebendo, né, a tonalidade de cores que batem sobre aquela superfície reflete, né, para fora, e ao refletir para fora ela monta sobre sua superfície a imagem, né, idêntica do plano de fundo que ela está refletindo. Mas nós nunca paramos para imaginar isso, né, que aquilo é falso, né? Nunca paramos para imaginar aquilo que é falso. E nós interagimos, né, já tão absorto, né, naquela situação de o espelho, a gente age com naturalidade diante de como vê um. Claro que nós sabemos que a imagem que ele está refletindo é a imagem que está à nossa frente, né? Muitas vezes é nós mesmos olhando no espelho. Então não nos traz-nos espanto, porque a gente já age de forma até instintiva diante disso. Mas nós paramos para fazer uma meditação mais apurada, um raciocínio mais apurado, nós vemos que estamos sendo enganados, né? Nós estamos sendo enganados por uma imagem falsa, uma imagem que na realidade não existe. Uma imagem de ilusão, uma imagem ilusória, né? Está em nossa frente. Agora nós vamos pegar o gancho dessas informações e vamos entender o que nós queremos dizer com isso. De maneira semelhante, o mundo familiar das formas, cores, sons e assim por diante, que vemos fora de nós e no qual vivemos nossa vida, é formado pelo misterioso processo de projeção mental. As vibrações transmitidas pelos órgãos sensoriais ao nosso cérebro produzem, por intermediação da mente, uma imagem em nossa consciência. A mente, porém, projeta essa imagem para o mundo exterior, e é esta projeção que produz a impressão de um mundo real fora de nós. Na verdade, esta impressão de um mundo familiar, sólido e tangível exterior a nós é pura ilusão. A imagem do mundo que vemos é uma imagem virtual, no sentido de que os objetos que vemos fora de nós não estão absolutamente ali. Seu aparecimento ali está baseado no mundo externo de átomos, moléculas e suas vibrações que estimulam os órgãos sensoriais, bem como o mundo interno da realidade, em última base de uma imagem mental. A mente produz a interação espírito-matéria e, além disso, projeta o resultado dessa interação para o exterior como uma imagem virtual. Conseguiu captar a essência? Deixa que a gente vai fazer as devidas colocações, as devidas dissertações sobre tudo isso. Seguindo o raciocínio do espelho, quero nos colocar aqui, nos trazer uma orientação que é muito interessante de ver, que de semelhante modo age-se, e já foi mencionado aqui em outros vídeos, mas é muito importante isso aqui ficar fixado para você, que de modo semelhante age-se o nosso corpo mental referente às imagens que nós estamos vendo. Tudo que você está vendo agora, nesse exato momento, que você está experienciando, você está ouvindo, você está tateando, você está tendo essa imagem dá uma sensação que você está vendo algo externo, né? Algo externo. Aí você vê talvez a sua tela do seu computador, aí você está vendo talvez uma mesa, você está ouvindo a minha voz falando com você está vendo uma imagem, uma foto minha paralisada, né? Na frente da imagem. Então, você está tendo essa imagem, esse resultado para ti desse momento. A sensação que dá é que é um mundo exterior, né? Olha só. Você vê essas coisas, e essas coisas são palpáveis, essa realidade diz. Mas no plano de fundo das coisas, na realidade eutérrima, o que tem que ficar muito claro para você, que da mesma forma que ocorre com o espelho, também está ocorrendo dentro de nós e nós não estamos percebendo. Que essa imagem que se apresenta para nós, na realidade ela é uma montagem do nosso corpo mental inferior.
através da coletação, né, através de uma coletagem, através dos 5 sentidos, que coleta as informações necessárias e fornece à nossa mente. A nossa mente recebe, processa, né, faz o processamento desses dados que os 5 sentidos coletam e transforma numa imagem, né? O cérebro faz as devidas correções e transforma numa imagem. E o cérebro, ele corrige, ele faz tão perfeitamente o equilíbrio de tudo isso, que ele transmite-nos uma imagem mental que faz com que nós tenhamos, né, um dado, um resultado. E o resultado é essas imagens que nós vemos. Então nós vamos observar que tudo o que realmente nós estamos observando é algo construído dentro de nós. E é isso que tem que ficar muito claro para nós. É isso que tem que ficar claro nessa explicação. É isso que você tem que ficar muito bem compreendido, muito bem entendido para você. Tem que ficar pronto esse raciocínio, tem que ficar pronto esse resultado dentro da tua mente. Então tudo que você está vendo fora de você, né, fora de você, na realidade, é manifestado dentro de você. O cérebro que faz essa projeção mental, né, que faz essa projeção ilusória, e a gente não percebe, né, porque nós estamos vivenciando isso tão instantâneo, vivenciando isso tão vívido, que parece que essas imagens realmente são reais, né? Claro, evidentemente, gente, a gente não está negando que não existe esse mundo, porque o objetivo dos átomos, o objetivo das moléculas, o objetivo desse mundo físico é realmente criar essa interatividade com o espírito, como diz aqui, a interatividade espírito-matéria, para proporcionar-lhes as experiências de vida. Claro que o objetivo é esse, e o objetivo está sendo realizado. Mas é interessante nós vermos que nós estamos tão absortos, tão envolvidos com esta ilusão, que nós não prestamos atenção nesse fenômeno que ocorre dentro de nós, tá? Dentro de nós. Eu posso ir mais longe agora que eu consegui trazer para você essas informações, eu posso ir mais longe para você. Você olha somente uma imagem, né? Você está coletando dados de uma imagem, seus 5 sentidos estão trabalhando, mas no plano de fundo, sem você perceber, os seus demais corpos também estão trazendo resultados a essa imagem que você recebe, sem você perceber. Eu vou dar um exemplo. Se você vê uma imagem e essa imagem ela te estimula a tristeza, você fica triste. Aí o seu corpo astral está trabalhando também, né? E sempre vai ter uma carga de um resultado astral, sempre vai ter uma carga de um resultado mental, sempre vai ter uma carga, né, no qual o seu corpo causal interage. Você recebe imagens que estimulam outras imagens e faz uma interação. Sempre no plano de fundo tem outras coisas acontecendo. Não é somente a imagem. Ela pode estar trazendo para você aflições, ela pode estar estimulando você a felicidade, ela pode estar estimulando você a tristeza, as angústias, ela pode estar até mesmo, né, de modo muito superficial, deixando uma sensação, né, de que não está dando tristeza nem angústia, mas algum resultado aquela imagem lhe traz. Muitas vezes você fica olhando essas imagens e refletindo sobre sua vida, pensando sobre situações, lembrando coisas do passado, muitas vezes lembrando de coisas do futuro, fazendo planos para o futuro. Outras vezes você deseja esses objetos que estão sendo formados em tua mente, mas resultados paralelos sempre estão acontecendo. Então o que é interessante ver? Percebe-nos a carga de ilusão que nós temos depositando sobre tais imagens. Vamos supor que nós vemos uma faca em nossa frente, né? Essa faca nós não estamos vendo ela em uma imagem de filme, nós não estamos vendo ela numa projeção de um espelho, não, nós estamos vendo essa faca na nossa frente. Pode ser uma faca em nossa cozinha, aquelas facas de açougueiro, né, de fazer o corte de carne, né, a corte da carne, aquela faca bem grandona. Cada um de nós, ao olharmos e pegarmos uma faca na mão, vamos estar recebendo no nosso cérebro a imagem dessa faca, né? E nós vamos ter a projeção dessa imagem que estamos pegando essa faca na mão, né? Vamos ter isso. Mas cada um de nós vai ter uma sensação diferente. Porque cada um de nós essas imagens vão atingir o nosso corpo causal, vão atingir o nosso corpo astral e vão dar um resultado em cima daquele momento. Isso cria uma impressão no plano de fundo, tá?
Isso cria uma impressão sobre os objetos. Cada um de nós vai ter, né, um resultado de pensamento sobre tudo isso. Agora a pergunta é, e qual deles, e em cima desse plano de fundo múltiplo e variado que cada um vai ter de nós, qual é o real de tudo isso? Qual é o real de tudo isso? É aí que nós temos que parar e fazer uma reflexão aberta, uma reflexão muito íntima sobre tudo isso. Aí que nós começamos a ver alguns dados, exemplo do cristianismo, que se diz a seguinte palavra, a seguinte frase, né? Juntai-vos os tesouros nos céus, né? Ou seja, dai-vos atenção não às coisas materiais, mas às coisas, né, íntimas, as coisas internas, as coisas dentro de ti, essas que realmente são reais. Então a gente começa a ver que todos esses valores que nós damos a esses metais, todo o valor que a gente dá a essas imagens, são algo puramente nosso, inteiramente nosso. Observe que muitas vezes você dá valor a uma coisa que aquela coisa sem ela você não vive, mas as outras pessoas não estão nem aí para isso. É interessante ver que você criou já ao longo desses anos também bases em cima de situações, conceitos, predileções, achismos e tudo mais baseado em cima desses resultados. Então tudo isso contamina, tudo isso faz com que a mente esteja voltada para fora, para o exterior, e ela não esteja realmente vendo a real forma das coisas, a realidade desses objetos, porque ela está formando tudo isso dentro de si, é apenas agregados das suas imagens, né, mentais, de suas projeções, que ela está criando dentro dela, e nós não percebemos isso. Então nós vivemos voltados com a mente para o exterior, nesse mundo de imagens, doidos, ensandecidos. Nós estamos dentro da caverna, né? Nós estamos dentro da caverna, vendo uma luz de uma tocha e aquela luz projeta sombra, somente a sombra, né? Somente as sombras dentro dessa caverna, e nós estamos achando que essas sombras são a realidade. Mas a realidade está fora da caverna, está nós sairmos, né, pela fresta da onde vem essa luminosidade, da onde vem essa luz que faz projetar sombras, né? As sombras na parede da caverna, e realmente descobrir a realidade. Só que essa realidade não está fora, essa realidade está realmente dentro de nós, que é o Samadhi, tá? Que é atingir aí o estágio de Samadhi. É isso que tem que ficar bem claro para você compreender o mistério, né? É o mistério que faz com que nós projetamos a vida para o exterior. Só para concluir aqui, ó. Essa projeção para o exterior, pela mente inferior, daquilo que se encontra realmente no interior, é que constitui a natureza fundamental de Vikshepa e que se encontra na base desta condição mental que faz com que a mente fique orientada para o exterior. O fato da imagem do mundo que vemos fora de nós ser uma ilusão não significa a negação do mundo físico. O mundo físico é isto mesmo, é para ser o estimulador da imagem do mundo. Mas é a imagem que nós temos dentro de nós, é a criação da nossa própria mente. E aí está a luz da chamada realidade, entre aspas, que nós criamos para nós. Isso não contradiz em nenhum momento as ideias científicas, aonde nós podemos considerar como exemplo a questão da cor. Tudo que a ciência sabe é que vibrações luminosas de uma certa frequência dão a impressão de uma certa cor. A ciência conhece somente o lado objetivo do fenômeno, mas nada diz sobre as razões de certas frequências dar a impressão de uma determinada cor. O mundo físico da ciência é meramente um mundo de átomos e moléculas orbitantes e a ação de várias espécies de energia. O mundo mental que brota em nossa consciência por meio do mundo físico é algo totalmente à parte, e podemos dizer que é totalmente nosso, ainda que dependente do mundo físico. Isso forma um abismo entre os dois que a ciência não conseguiu e não conseguirá transpor até que leve em consideração o mundo da realidade que se expressa através dos fenômenos da nossa própria consciência, tá? Tá aí, gente. Estamos finalizando então o primeiro trecho, né? Eu volto ali, faço o rabichinho na segunda parte e nós vamos dar continuidade em conhecermos alguns dos obstáculos então, tá? Segura aí que já eu estou de volta com você. Ok, né?
Já estamos então de volta para nós darmos sequência. E é interessante ver, né, que aqui nessa última explicação final está dizendo isso, né, que o mundo físico estimula em nós, em nossa mente, as imagens que nós formamos do mundo, né? Mas a imagem é criação da própria mente e traduz-nos uma forma de realidade. Tá vendo só? Isso que é interessante de nós percebermos. É isso que eu estava falando nos outros vídeos, que o mundo que nós vemos, na realidade, se manifesta dentro de cada um de nós. Agora, olha a quantidade de coisas que nós não sabemos, né? Nós não sabemos nada, nós não sabemos 100% sobre a Terra. Há um espaço vazio de muitas coisas que nós devemos saber, que nós temos que aprender. Nós não sabemos, né? Ainda a ciência está cada vez mais descobrindo coisas em todas as suas subdivisões, né? Aqui na Terra, que vai enriquecendo o nosso conhecimento, né? Além de todos os nossos 5 sentidos, há um conhecimento inferencial, né, que é esse conhecimento científico que vai nos trazendo a realidade dessa interação, desses átomos que nós temos. Mas você percebeu que a sensação que nós temos, né, nós temos aquilo que nós temos que coletar dados, buscar, né, aprender sobre esse mundo. Mas na realidade não, é a nossa mente que não tem as informações necessárias para entendermos o que é este mundo, né? Então nós temos que nos colocar, né? Nós temos que colocar a nossa mente em contato com essas coisas para poder aprender sobre essas coisas. Nós temos que ter instrumentos para fazer as medições, porque os nossos 5 sentidos são falhos para medir essas coisas. Agora, quantos achismos nós temos? Quantas coisas errôneas nós temos? E nessa interatividade dentro de nossa própria mente, nós vivemos sob bases de coisas que nós julgamos ser verdadeiras que não são verdadeiras. Quantas ilusões, quantos achismos, né? E aí isso forma o teu caráter, isso forma a tua personalidade. Isso que forma você, isso que forma a sua pessoa, diferente de todas as demais. Aí você vê pessoas mais irritadas, pessoas mais tristes, pessoas que defendem, né, um determinado grau de honra que elas julgam de um determinado jeito ou modo. Aí você vê pessoas que têm ciúmes, pessoas que têm carga emotivas de raiva, pessoas que têm carga emotivas de alegria. Tudo isso é uma construção dos seus planos de fundo, né? As pessoas, umas observam um mundo mais colorido, outras observam um mundo mais preto e branco. Tudo é ali registrado dentro de cada um de nós. É nós que damos a cor, a tonalidade, é nós que damos a alegria ou a tristeza, é nós que damos o valor ou não valor ao mundo externo, que na realidade está dentro de cada um de nós. Cada um de nós tem um mundo dentro de si. E esse mundo dentro de si que nós temos que explorar. Começar a explorar cada vez mais a nossa consciência para fazer a diluição, né, das coisas que não nos servem, das coisas irreais, das coisas ilusórias, para que nós possamos cada vez mais nos caminhar para a realidade, né, para a realidade que é o Samadhi, é o estado, a forma original de nossa mente. Agora para analisar quanto está contaminada as nossas mentes, né? Quanto nós estamos contaminados, quanto nós estamos vivendo nessas ilusões que nós criamos dentro de cada um de nós mesmos, quanto nós estamos cercados, né, por todos os nossos achismos, por todas essas coisas, e isso tudo vai gerando nossas experiências, né? A gente vai alimentando o nosso corpo causal todos os dias com isso, o nosso corpo causal vai nos devolvendo, e nós vamos vivendo essa interatividade até quando nós entendermos, né, que o caminho é outro. O caminho é interno e o caminho não é ao tatear externamente. Mas tudo bem, tá? Então nós temos que compreender muito bem. Esse é o mistério. Reflita sobre isso, medita sobre esse mistério, faça as meditações sobre tudo isso, tá, gente? Tudo isso. Agora nós vamos estar falando então sobre os obstáculos, né? Ou condições em que a mente e o corpo causam essa vikshepa, né? E assim constitui obstáculos para o caminho do yogi. Vamos considerá-los rapidamente antes de prosseguir. A gente vai estar trazendo para você
São 9, tá, gente? São 9. A gente vai estar lendo sobre eles. Aqui o Time coloca muito resumido, mas o nosso objetivo aqui é nós estarmos trazendo comentários, né? O objetivo aqui é nós estarmos falando, então a gente vai indo regradamente. E o próximo vídeo, que é o vídeo de número 4, faz um fechamento sobre tudo isso. Tá? Vai fazer um fechamento sobre tudo isso. Lembrando que nós estamos vendo esse ponto, o Sutra de número 30, porque nós andamos falando nos últimos vídeos, né, no Sutra de número 29, o Sutra de número 28, nós estamos falando sobre mantralização, a partir do Sutra de número 27. Né, e o que é importante que ficou constatado? Que o mantra, a vibração, né, a vibração no qual nós tentamos tocar, a vibração primordial, que toda vibração traz uma consciência, também que podemos dizer a consciência primordial, nós estamos tentando entrar em contato com essa divindade, entrar em contato com essas potências. E que para isso, né, nós vamos ter que exercitar, né, criar-se a semente de um mantra, né, desenvolver a mantralização que faz com que traz uma vibração em nossa consciência, né? E que tudo isso faz com que nós ajudamos a superar esses obstáculos, porque nós vamos conduzir a nossa mente do exterior para o interior. Claro que tem outros exercícios que vêm auxiliar também, né, que formam os exercícios da Ashtanga Yoga, né, que já formam todos esses caminhos para vocês. E nós vamos estar aqui falando sobre esses obstáculos, identificando os obstáculos para depois nós conseguirmos saber de como fazer para se desvencilhar, até compreender que eles são obstáculos, porque muitas vezes nós nem compreendemos, né, nem temos a compreensão de que realmente eles são obstáculos em nossas vidas, obstáculos em nosso caminho para a realização e a consumação dos nossos objetivos. A gente nem percebe, né? A gente nem percebe isso. O que é importante dizer? Nós temos obstáculos corpóreos, né? Nós podemos citar como corpóreos a doença, a languidez, né? Nós podemos citar como obstáculos corpóreos. Nós temos obstáculos astrais, né? Obstáculos emocionais, nós temos obstáculos mentais, nós temos quando nós falamos desses 3 sentidos, nós podemos dizer que aí sim, né, envolve uma gama de outros sentidos no plano de fundo que formam os obstáculos, tá? Mas fique ciente disso. Nós temos obstáculos físicos. Tem pessoas que têm um corpo raquítico, um corpo doentio, um corpo que não oferece a ele nesta vida um corpo saudável para a prática do yoga, né? Do yoga. Por isso que é necessário práticas sadhanas, né? Há necessários de sadhanas para vir purificar esse corpo. Nós temos pessoas que têm um corpo muito saudável, podemos dizer que um corpo até mesmo forte, né? Um corpo malhado, um corpo, como diz na nossa linguagem, sarado. Mas mesmo assim esse corpo é inapto para a vida do yoga, né? Nós podemos dizer que tem pessoas que não têm condição corpórea, né? Um corpo saudável o suficiente para o caminho do yoga. Nós podemos dizer que tem pessoas que estão emocionalmente abalados, né? Pessoas que não acreditam em si próprias, pessoas que não confiam em si, pessoas que são tristes, melancólicas. Essas pessoas não estão prontas ainda para o caminho do yoga. Tem pessoas que têm, né, negligências, mundanalidades, preguiças, tudo isso são obstáculos que não permitem que a pessoa consiga voltar-se para o seu interior. Vale a pena ressaltar que somente mensurando hoje aqui esse vídeo, que nós estamos mensurando essas coisas, não significa que nós já estamos com a nossa mente para o interior. Não significa isso. Nós apenas estamos entendendo por que as coisas ocorrem. Agora, nada nos isentará de praticar o verdadeiro yoga, né? Verdadeiro yoga para que nós também consigamos modificar a trajetória de nossas mentes. Né? A maior luta de nossas vidas é essa, gente. É o maior empreendimento, é empreendimento de vida, empreendimento de vidas, para que consiga superar tudo isso. Agora, sábio é aquele que já está buscando tudo isso, né? Sábio é aquele que já está buscando esse depósito em sua conta bancária, porque o seu futuro será brilhante, né? Os seus juros serão pagos aos cêntuplos, né? Como diz. Tá? Deixa eu fazer a leitura aqui. Senão nós vamos nos perder, né? Nós vamos nos perder do objetivo. Vamos falar assim, gente, o primeiro obstáculo, né,
que faz com que a nossa mente fique voltada para o exterior e não conectada com o interior, e é uma doença, tá? A doença que estamos falando aqui agora, nesse exato momento, é uma doença física. Mas você pode ver que nós temos doenças emocionais e nós temos também doenças mentais. As pessoas que são insanas, psicopatas, doentias, né? Mentes sórdidas, perversas, né? Pessoas, até mesmo um pedófilo, podemos citar assim, é uma pessoa que tem uma doença, né? Uma pessoa que tem uma doença. Está dentro de si, no seu íntimo, né? Lá nas suas predileções, lá há algo errado sobre a vida, né? E ele criou aquela imagem de que o mundo é aquela realidade, ele tem que buscar aquilo lá todos os dias. Mas enfim, vamos lá, doença, tá? Esta é, obviamente, um obstáculo no caminho do yogi, porque atrai a atenção da mente muitas e muitas vezes para o corpo físico e torna difícil conseguir conservá-la voltada para o interior. A saúde perfeita é uma necessidade para trilhar a senda do yoga, e esta é, sem dúvida, uma das razões do autor ter incluído asanas e pranayama para as duas práticas de Hatha Yoga em seu sistema. Tá? Então nós vemos que além da mantralização, no caminho óctuplo, né, da Ashtanga Yoga, de Patanjali, ele cita, né, duas práticas de Hatha Yoga, né, que é pranayama, as respirações, né, trabalhar com as energias pramânicas do corpo, e também asanas. Asanas é a postura. Essa imagem que você está vendo aí, parada aí, que eu estou utilizando ela provisoriamente até conseguir o cartão da memória, essa imagem é uma posição de um asana, né? Você está vendo aí uma posição de asana, para trazer um relaxamento para o corpo, para trazer o corpo a uma calma, trazer o corpo a uma posição ereta, né? Ereta, uma posição no qual ele possa ficar descansado, por assim dizer, e permitir com que a nossa mente possa fluir sem estar conectado a ele, né? Sem estar conectado a ele. Claro que isso causa desconforto, dores, né? É difícil a sustentação no começo, mas tudo isso faz parte para colocar um corpo que está negligente, né? Um corpo que está cheio de languidez, colocar ele numa posição exata de como tem que se fazer para praticar um yoga, né? Praticar o yoga, tá? Outra coisa interessante ver, que aqui fala que isso é um obstáculo físico, né? Um obstáculo físico. Mas encaramos as doenças também emocionais e encaramos também a doença de forma mental. Isso é imprescindível, gente. Isso é um esforço que nós temos que fazer para buscar a autocura de tudo isso. Por isso que nós temos que mudar as nossas alimentações. Por isso que o yoga, ele tem que se alimentar-se diferente das pessoas que se alimentam de forma mundana. Porque tem coisas que só contaminam o corpo para a vida do yoga, né? Se você realmente quer malhar teu corpo numa academia e ter um corpo forte, musculoso, você não vai seguir a dieta do yoga. Porque a dieta do yoga não é essa dieta, né, necessária para você manter esse corpo desse jeito que você quer, né? Então você começa a ver, por isso que você vê que as pessoas que praticam yoga, né, o yoga sério, eles fazem esse tipo de alimentação, né? Eles comem coisas diferentes, eles comem de forma diferente, por isso, para poder trabalhar a vitalidade do corpo, para poder suprir, né, a não levar toxinas para o seu corpo e suprir as deficiências que o seu corpo tem, para que possa esse ser um corpo extremamente saudável para a prática do yoga. Há diversas práticas de purificação do corpo físico, tá? Há diversas práticas para que se tenha um corpo físico. Uma delas, esse pranayama, né? Respiração profunda, né? Claro que a respiração profunda é um dos últimos exercícios a serem aprendidos, mas que o objetivo não é a respiração, o objetivo é trabalhar com a energia vital do corpo, o direcionamento das energias vitais para o nosso corpo. Tudo isso acrescido junto com as mantralizações, exercícios de mantras que vêm trazer para você uma suavização, uma tranquilidade, uma vitalidade, fazendo com que esse teu corpo ele fique
enrijecido para a vida do yoga, tá? Então você vê que quando você não tem um corpo preparado, você está com um corpo totalmente despreparado, fica impossível você sentar numa posição de relaxamento, na posição de asana, e fazer com que você entre em um estado meditativo. Não dá. A sua consciência muitas vezes vai ficar voltada para aquele desconforto nos seus rins, vai ficar voltado para um desconforto no seu estômago carregado, né, com carne pútrifa lá dentro, vai ficar voltado muitas vezes para um fígado, né, que está aí alcoolizado, está aí desconfortável, e por mínimo que seja, tudo isso desvia a atenção, né, a atenção na meditação. Até mesmo o desconforto, né, que o nosso corpo nos traz em seus nervos, ainda por não estar, né, devidamente acondicionado dentro de um asana, isso faz com que a nossa mente fique voltada a atenção ali, né? Porque nós temos no nosso corpo mental inferior a conexão nervosa com todo esse corpo. E toda essa conexão nervosa nos traz estímulos, nos traz informações, e essas informações são recebidas a todo momento no nosso mental inferior. É a função desse corpo. É a função. Então nós vemos que quando nós não temos, né, esse corpo são, calmo, sereno, tranquilo, não vamos conseguir serenar nossa mente, tá? E é isso algo que nós temos que contornar, é isso algo que nós temos que aprender. Então, Hatha Yoga, nessas duas práticas, asanas, uma posição confortável no qual o nosso corpo possa ficar ali condicionado, descansado, é essencial. E Pranayama para fazer o equilíbrio, o reequilíbrio de toda a energia vital do nosso corpo, fazer todo esse reequilíbrio mental de nosso corpo para que nós conseguimos trazer, né, nós trazermos um corpo rígido no sentido de útil à prática do yoga, tá? Muito interessante isso. Guardou tudo isso? Claro que toda uma remodelação, uma dieta, um condicionamento verdadeiro para o verdadeiro no caminho do yoga, né, do teu corpo, você conseguirá suprir todas essas dificuldades, tá? Guardou aí? Outra dificuldade, gente, outro obstáculo é a languidez. Languidez é pessoas que não têm ainda um corpo preparado para a vida do yoga. A pessoa ele pode ser uma pessoa fisiculturista, né? Uma pessoa que faz malhação, uma pessoa maratonista, uma pessoa que corra, né? Pode ser tudo isso. Mas mesmo assim, essa languidez, nós estamos falando de uma visão do corpo para o yoga. Né, olha aqui, ó. Algumas pessoas têm um corpo físico saudável, mas falta-lhe vitalidade no sistema nervoso, de tal modo que se mantêm sempre abaixo da média e pouco inclinados a empreender qualquer trabalho que requer esforço prolongado. Essa fadiga crônica é, em muitos casos, de origem psicológica e devido à ausência de um propósito dinâmico e definido em suas vidas. Outro caso deve-se a algum defeito no seu pranayama kosha, o corpo das energias vitais, o que resulta num suprimento inadequado de força vital para o corpo físico. Qualquer que seja a causa, languidez resulta em um obstáculo que mina todo o esforço para a prática de sadhana. Sadhana são as práticas, né? As práticas de exercícios que nós realizamos para que nós possamos fazer com que nosso corpo fique preparado para tudo isso. O que é interessante dizer aqui? Fala aqui, ó, um corpo aparentemente saudável. Né? Todo mundo tem um corpo aparentemente saudável, mas vai fazer uma posição, né? Você que está muito obeso, né? Está obeso, acima de um peso, né? Está na obesidade mórbida, vai tentar fazer uma posição de um asana, né? Vai tentar manter um equilíbrio respiratório, né? Vai tentar sentir, ouvir o teu coração batendo. É totalmente desregulado e proporcional. Como é que você vai conseguir, né, fazer com que sua mente consiga, né, que sua mente consiga relaxar para você conseguir meditar nas imagens que você está vendo? Trabalhar somente com as imagens, né? É bastante difícil, gente, porque toda hora o corpo fica mandando sinais e pedindo atenção, né? Pedindo atenção. Outra coisa que aqui fala aparente saudável, saúde, mas falta vitalidade no sistema nervoso. A gente vê que tem pessoas que têm um corpo aparentemente saudável, mas é pessoas que faltam ali esse dinamismo na vida, né?
não conseguem realizar determinadas coisas que outras pessoas realizam. Elas sempre cansam rápido, são pessoas fracas, sempre são pessoas que parece que são mais frágeis que as outras, né? Essas pessoas, então, elas têm deficiências e muitas delas, né, essa fadiga crônica é de origem psicológica, muitas vezes, tá? Não está aqui afirmando que é, né? Afirmando que é. E olha, isso diz que muitas vezes é devido à ausência de um propósito dinâmico e definido da vida, e muitas vezes é esse desregulamento, né, no corpo da vitalidade. Então, por isso, né, que Pranayama vem ajudar as pessoas que têm um corpo lânguido, né? Os exercícios de Hatha Yoga. Fica tranquilo que esses exercícios, você já deve estar se perguntando, né? Mas que exercícios são esses? Eu quero saber. Fica bem tranquilo que na sessão 2, né? Sessão 2 nós vamos estar tratando só sobre isso. Só sobre esses detalhes. Nós temos agora esse momento a fazendo exposições, né? A sessão número 1, ela trata de tudo de expor para você. O que nós temos que fazer. A sessão número 2 leva-nos a fazer. Tá? Fica bem tranquilo quanto a isso. Então você começa a perceber aqui que a languidez, né, aquele corpo lânguido, aquela pessoa que muitas vezes vai subir uma escada e a pessoa para na metade dos degraus, né, e não vai, aquela pessoa que não tem uma força nem na média, né, dos demais, aquela pessoa que para ela as coisas são mais difíceis, né. Essa pessoa que você observa que ela precisa, então, né, de um propósito definido em sua vida e precisa fazer exercícios que venham reequilibrar o seu corpo, tá? E mantra, né? Mantralizações, mantras com o objetivo de buscar tudo isso, de buscar essa paz, essa tranquilidade dentro de si, tá, gente? Eu acho que é muito interessante. Doença e languidez é algo incrível, falando detalhadamente sobre corpo, né? Sobre corpo físico. E tudo isso tem exercícios que vai vir suprir essa desvantagem, essa desqualidade para que nós possamos buscar um melhoramento, né? Para que nós tenhamos um corpo desenhado para o caminho do yoga, tá? Outra questão é dúvida, né? A dúvida, gente, a dúvida ela contamina até mesmo os nossos projetos físicos, né? Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Será que realmente esse é o caminho certo? Oh Deus, eu não sei se eu faço aquele negócio, eu não sei se eu não faço aquele negócio. E agora? Será que eu estou fazendo certo? Ou eu vejo que o cara fez lá, deu errado. Será que comigo vai dar certo? Será isso, será aquilo? Então a dúvida contamina, tá? A dúvida contamina, a dúvida mina os nossos pensamentos. A dúvida faz com que nós até mesmo não tenhamos sucesso nas nossas atividades puramente mundanas e físicas, né? A dúvida muitas vezes que nós temos, até mesmo as pessoas ficam, e vai acontecer isso, tá? Vai acontecer. Até mesmo dúvida se o caminho do yoga é um caminho correto, se o caminho do yoga é um caminho que você está adotando, né? Ele é um caminho correto a ser seguido. Então essas dúvidas, elas vão também contaminar a sua mente, né? Essas dúvidas, elas vão minar você e isso vai fazer com que você tenha um atraso, um retardamento. Isso faz com que também crie-se uma situação de vikshepa, que não traga harmonização, que não traga tranquilização, para que você possa voltar a sua mente para o interior, para si mesmo, que é o objetivo, né, inicial para que nós possamos chegar à concentração, né, a concentração, para nós entrarmos, né, nos estágios de Dharana, Dhyana e Samadhi, né, para que nós possamos entrar nesses estágios, tá? Então assim, aqui diz assim, ó: uma fé inabalável na eficácia do yoga e de seus métodos é a condição sine qua non para o sucesso em sua prática. Tal fé é necessária para obter sucesso em qualquer área de empreendimento, mas principalmente nesta área, a área do empreendimento do yoga, em face de condições peculiares sobre as quais o yogi precisa operar. Na divina aventura com que se comprometeu, o objetivo é desconhecido e não há para nós os padrões definidos e pelos quais possamos julgar e mensurar o nosso progresso. O que vai acontecer?
Além de nós estarmos parecendo que estamos tateando, né, tateando na escuridão, nós não vamos sentir progresso dentro de nós. Nós vamos estar evoluindo, mas não vamos sentir progresso. E não vamos ter com que medir tudo isso. Isso vai deixar muitas vezes nós em dúvida de muitas coisas, tá? Há, portanto, a possibilidade de surgir em sua mente vários tipos de dúvida. Há realmente uma realidade a ser atingida ou trata-se somente de uma miragem? Uma dúvida, né? Os métodos que eu estou adotando e utilizando são verdadeiramente os eficientes? Outra dúvida. Será que esse método é correto para mim? Será que ele tem a capacidade de fazer com que eu vença todos os obstáculos e atingir os objetivos? Estas e outras dúvidas de natureza semelhante vão assaltar a mente ocasionalmente, em especial quando nós estamos passando pelos períodos de preparação que inevitavelmente cruzam o caminho de todo aspirante. É daí que necessita, né, a fé inabalável no objetivo, nele próprio e nos métodos que nós adotamos. É possível que não haja como evitar períodos de depressões e dúvidas, especialmente nos primeiros estágios, mas a sua atitude e sua reação a eles é que mostram se o yogi possui ou não a verdadeira fé. Se ele pode ignorá-los, embora o sinta, ele sai da sombra para a luz solar de novo e retorna mais uma vez para a viagem com um renovado entusiasmo. Se ele permitir que essas dúvidas e esses estados de ânimo interfiram em suas práticas e relaxe seus esforços, eles adquirirão sobre ele um domínio progressivo na mente e até ser completamente desviado e fazer com que a pessoa abandone a própria senda. Então você vai ver quando você faz as práticas de yoga, as práticas, melhor dizendo, de mantralização e outras práticas de pura devoção, você vai ver que a realização da autoentrega faz com que você seja conduzido, guiado, arremessado, fazem com que você permita-se que a própria natureza das coisas, né, e também das energias que você está procurando estar junto a elas se conduzam. E isso vai fortalecendo a tua fé no plano de fundo, a certeza de que as coisas estão corretas. Quando você realiza a autoentrega, quando você executa mantras, você lê bons materiais, quando você está buscando bom aprendizado, quando você está buscando as práticas, isso vai fortalecendo a sua fé. É fazendo com que a vela dentro de você, a chama, fique cada vez mais acesa, tá? Então a dúvida e a falta de fé também faz com que a nossa mente titubeie, né? Que nós titubeamos e divagamos dentro de nossas predileções, os nossos achismos, e isso também cria um grande bloqueio para que nós possamos entrar no estágio necessário, né? Que é estar com a mente voltada para o nosso interior, tá? Gente, falamos de 3 itens, né? Faltou 6 itens ainda. Nós estamos finalizando já esse vídeo com a parte 4. A parte 4 traz a finalização desse material. A gente vai já agradecendo a todos. Acredito eu que já no próximo vídeo nós vamos estar com o cartão de memória pronto, já com a gente, né? Eu acredito que no próximo vídeo vamos estar novamente com as imagens, vamos estar novamente com a filmagem, vamos estar novamente com tudo preparado, tudo pronto pra gente, tá? Eu quero mais uma vez pedir desculpa a todos, né? Quero agradecer você que acompanhou esse vídeo. Já quero pedir que você faça suas práticas, né? Faça suas mentalizações, faça as suas orações, as suas rezas, né? As suas preces, que você siga fortalecendo suas bases de fé. Cuide da tua alimentação e pense, né, sempre nutrir teu corpo com coisas saudáveis. Hoje nós estamos percebendo que é quão imprescindível é este caminho, né? Quanto imprescindível é nós termos este nosso corpo preservado, né? Preservado para o caminho do yoga. Nós vamos estar falando no próximo vídeo sobre negligência, vamos falar sobre preguiça, mundanalidade, vamos falar sobre ilusão. A ilusão é interessante, nossa, é muito interessante, nós vemos também não conquista de estágios e instabilidades, tá? Nós vamos estar falando tudo isso. E depois nós vamos fechando o Sutra de número 30, vamos falar sobre o Sutra de número 31, né? 32. Essa seção de sutras que começa no Sutra de número 30, ela estende-se, tá? Só para você ter uma noção, até o Sutra de número 40. Até o Sutra de número 40 mais ou menos, ali 39 ou 40, né? Então tem muito sutra para nós vermos, a gente vai debater sobre esses assuntos. Muito obrigado a todos que acompanharam
esse áudio, né, esse áudio-vídeo. Até o próximo encontro e namastê.